Olá! No vídeo de hoje eu quero abordar sobre a falácia da igreja fechada. Não existe igreja fechada. A igreja pode ser perseguida, escondida, mas se a igreja de Jesus, ela nunca será fechada. Jesus falou que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a sua igreja. Creio isso. Mas há um debate nas redes sociais em que uns pastores, parece alguns mais sobrelevados do que outros, fazem uso das escrituras para defenderem sua posição. A ideia que gerou o debate surgiu do fechamento das igrejas para contribuir com as autoridades sanitárias na prevenção e combate à peste, essa doença CONAV-19, a família CONAV, essa é denominada CONAV-19, conhecido como coronavírus, ou alguns falam o vírus chinês, porque surgiu na China, todo mundo sabe disso. Mas ela perigosamente invade uma área de tentação, que leva a crer que podemos ser imprudentes. Veja só, vou repetir. O perigo dessa tentação é crer que podemos ser imprudentes, porque Deus faz milagres. Essa é, na verdade, uma mentira do diabo. Quero falar sobre isso. Assim como o diabo mentiu para Eva, elaborando, idealizando uma grande fraude, o diabo o que fez? Ele induziu, ele enganou, ele destruiu a natureza humana. De Gênesis capítulo 3, versículo 4, que ele entrou em diálogo com a mulher. E no verso 5 diz que ele falou para a mulher, olha, sereis como Deus, sabendo bem e mal. E ele destruiu a vida. Vida que ele destruiu foi Zoé, que é a vida com Deus, a comunhão com Deus. Não a vida bios, que é a física. Eva continuou vivendo por certo tempo. Mas ele destruiu a natureza humana que Deus criou em pureza, em santidade, e conseguiu impor suas trevas. O que ele fez? Ele escondeu dos olhos de Adão e Eva o pecado. Deus falou que eles não deveriam comer. Mas o diabo conseguiu esconder dos olhos de Adão e Eva o pecado. A tristeza, ele escondeu a tristeza que viria após o pecado. Ele escondeu a morte que entrou no mundo com a queda e com a desobediência. O diabo também tentou Jesus, ele mentiu também. Lá em capítulo 4 de Mateus, ele ao tentar Jesus, se tu és o Filho de Deus, e assim por diante, ele vai induzindo Jesus ao engano. E Jesus usa as escrituras, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele citou Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz no final do versículo, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Na segunda tentação também, ele usou a Bíblia, ele usou o texto bíblico de Salmo 91. Ele disse, está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então ele usou a Bíblia, mas Jesus respondeu com a Bíblia também. Jesus respondeu com Deuteronômio 6,16. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. E assim, outra tentação. E por diante o diabo continuou tentando induzir Jesus, enganar Jesus e destruir Jesus. Ele tentou com as mais sutis, enganosas e negras tentações, como fez na oferta dos reinos do mundo e a sua glória, mostrando na terceira tentação aquela paisagem linda de ilusão, das cores vivas, glórias, coroas, palácios, as riquezas, prazeres do mundo. Um espetáculo que despertava a imaginação e a admiração e o afeto de qualquer ser humano. Creio que Jesus não permitiu, ele viu tudo aquilo, aquela oferta, mas ele não permitiu ser imposto, nem ser fraudado. Jesus só permitiu que Satanás fosse pelo seu caminho, até ele demonstrar a sua cabal vitória sobre a tentação. Assim como o diabo usou, citando o Salmo 91 para enganar Jesus, coincidentemente esse debate que surgiu nessa semana, cita também um trecho de Salmo 91, sobre a peste, a mortandade, tentando induzir a pessoa a agir de um modo imprudente. Aqui está o perigo da tentação, agir de um modo imprudente. Jesus rebateu isso. Deus pode livrar? Sim, é claro, perfeitamente. Mas não podemos tentar a Deus. Personagens que não tentaram a Deus, por exemplo, Noé.
Deus falou para ele construir a arca. Ele não foi tentar Deus, Deus vai fazer um milagre e vou ser salvo, minha família de outra forma. Não, ele construiu a arca. José, quando Deus falou que haveria fome, José não foi imprudente. Ele começou a guardar os mantimentos em armazéns para o tempo da fome. O menino Moisés foi escondido. Havia um decreto de Faraó para matar os meninos, ele foi escondido. Isso foi uma questão de prudência. José e Maria, quando fugiram para o Egito, levando o menino Jesus, após o decreto assinado por Herodes para matar os meninos em Belém, eles agiram com prudência, eles não ficaram esperando um milagre. Os cristãos primitivos criam uma boa forma de pensar sobre o agir dos cristãos primitivos. Eles agiram com prudência durante a perseguição romana, quando o imperador ou também os próprios judeus ameaçavam e atacavam. Eles agiram com prudência. Eles se escondiam para reunir e para adorar a Deus. E eles permaneceram em Jesus, eles perseveraram em sua fé genuína e sua fé decidida no Senhor Jesus. Deus poderia livrar cada um desses? Certamente, sim. Mas Jesus mandou agir com prudência, com moderação, sem nunca perder a confiança. Mateus 10, versículo 16, Jesus falou: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Assim também Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 11, verso 3, ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Prudência. As tentações estão aí, por toda parte. Paulo diz que não veio tentação alguma que nós não possamos suportar. 1 Coríntios 10, de 11 a 13. Mas Deus é fiel e sempre nos dá uma porta de saída. Tiago capítulo 1, de 12 a 18, também fala que a tentação, quando o homem sofre a tentação, e quando ele é atraído, quando ele é enganado pela sua própria concupiscência, o seu desejo, isso é que concebe o pecado, e o pecado concebido, ele gera morte. Então, Tiago fala que não devemos nos enganar, meus amados irmãos, porque toda boa dádiva vem do Pai. E ele nos gerou pela sua palavra, para que sejamos primícias da sua criatura e estejamos agindo com prudência. Que Deus nos abençoe. Ore pelo seu pastor. Eu tenho 60 anos, eu nunca passei por o que estamos passando aqui no Brasil. Recebi na rede social essa mensagem que diz: seu pastor nunca pastoreou uma igreja durante uma pandemia antes. Quando ele abre, as pessoas dizem que ele deveria ter fechado. Quando ele fecha, as pessoas dizem que ele deveria ter aberto. Quando ele não aperta as mãos, as pessoas vão dizer que ele precisa de fé. Quando ele aperta as mãos, as pessoas dizem que ele é tolo. Ele vai tomar algumas decisões difíceis para proteger o rebanho, considerando tudo, desde seu crescimento espiritual até as responsabilidades legais nas quais você nem pensa. Todo pastor acredita que pastoreia o grupo mais incrível de pessoas. Lembre-se do seguinte: ninguém quer que as coisas corram bem na igreja tanto quanto os seus pastores. Seu pastor precisa de suas orações e apoio nesse momento. Glassboro, alguma coisa assim em inglês. Que Deus nos abençoe. Vamos seguir em frente, que Jesus está com a gente, sem desanimar. Fiéis e perseverantes até o fim, com bastante prudência.